do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porém vós o Espírito, viverei e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Ezequiel tem uma experiência gloriosa com o Senhor. Preste atenção, queridos. Ezequiel tem uma experiência gloriosa com o Senhor. O Senhor leva ele em espírito. Hoje nós entendemos que pode ser um arrebatamento, e faz ele olhar um vale de ossos secos. Quem era aquele vale de ossos secos? Era Israel. E o Senhor faz Ezequiel olhar para aqueles ossos e faz uma pergunta a Ezequiel: porventura pode sobreviver, pode viver, pode haver vida? E Ezequiel responde: o Senhor, tu sabes. Tu sabes. E, queridos, não era aquilo que Deus queria ouvir de Ezequiel naquele momento. Existe um momento na nossa vida que nós queremos lançar para Deus algo que Ele já fez, que já está visível, já está palpável. E nós queremos lançar para Ele: não, Deus, tu pode fazer isso. Não, Senhor, tu sabe. Nós pegamos um jargão e copiamos: o Senhor sabe de todas as coisas. Isso é um jargão. E Deus olha para Ezequiel e diz: então, ele diz assim: ele me fez passar em volta deles, que era muito numeroso, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Aí Deus diz assim para ele: então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Tu tem profetizado, irmãos? O que tem saído dos teus lábios? O que muitas das vezes sai dos nossos lábios, irmãos? Depois que a gente aprendeu que está ruim, que o negócio está difícil, que a porta não se abre, eu não vejo nem a porta, nós pegamos isso para nós, irmãos, e começamos a repassar. E outros que ouvem, repassam, vão repassando, até chegar próximo a alguém, irmão, de um ser vivente, de alguém que esteja vivo, e diga: não, comigo não, porque eu aprendi com Deus que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí tem pessoas que ficam até chateadas, com raiva. Mas como assim? E nós temos que dizer: não, porque eu aprendi que a palavra de Deus é viva. Então eu vou profetizar e a história vai mudar, a resposta vai chegar. Eu não sei quando
meu irmão, vamos parar com essa história, queridos. Às vezes, irmãos, nós estamos secos. E hoje eu levantei pela manhã e eu passei o dia meio que infrada. Uma revolta que às vezes vem dentro de nós, né, irmãos? Mas não é uma revolta de mundo, não, uma revolta que nós olhamos assim, falamos assim, não, como é isso? Como é aquilo? Como que a pessoa, às vezes, ela tem tanta coragem para tantas coisas, mas não tem coragem, às vezes, de agir, reagir com as coisas do alto. E eu fiquei infrada, irmãos, o dia inteiro com isso. Que eu fico pensando, se existe algo, queridos, que é para o nosso bem-estar, que é para nós queremos fazer com excelência, nós temos disposição, nós andamos, nós catamos, nós procuramos, nós cavamos. Agora, quando é algo que é por reino, que é para Deus, muitas vezes é um benefício para nossa própria vida, irmão, se encher dele. Nós não podemos, nós estamos cansados, nós não damos importância, nós fazemos de qualquer maneira, de qualquer jeito. E hoje eu estava falando isso para Deus, Senhor, não deixa esse fogo dentro de mim se apagar, Senhor. Senhor, não permita que esse fogo venha se apagar. Um fogo que um dia o Senhor acendeu dentro de mim. Não deixa eu me apagar, não deixa eu ser qualquer um no meio da multidão. Eu quero fazer a diferença, porque, irmão, às vezes, irmão, tu está caminhando, mas tu está no bolo da multidão. Você não faz a diferença. Porque nos dias de hoje, irmão, para você fazer a diferença, tá difícil, irmão. Porque as pessoas começam a te taxar de um monte de coisa. Não, porque a pessoa é muito dura. Não, porque a pessoa é assim. Porque a pessoa é sábia. Porque a pessoa é acolá. Não, porque eu não quero ouvir. Tem gente que cria até uma resistência. Ela cria uma resistência. E às vezes, muitas das vezes, irmãos, aquele que está para falar, para ensinar, para exortar, exortação, animação, para levantar, para alavancar, às vezes vai se cansando, porque não consegue ver. Às vezes a pessoa se movendo, a pessoa naquele mesmo ciclo, né? A pessoa está indo, vai, bombando, daqui a pouco a pessoa vai. Que história é essa, meu irmão? Irmãos, nós não somos dos emocionados. Nós não podemos ser um adorador, um filho de Deus emocionado. Não. Eu agora estou com o Senhor, porque está dando tudo muito bem, tudo muito certo. Mas quando o diabo, irmãos, o próprio Deus começa a arrancar aquele negocinho, não, isso aqui, ó, vai te atrapalhar. Peraí, deixa eu arrancar aqui. Pá, arranca de você. Não, isso aqui mais na frente, isso aqui vai te impedir. Arranca. Aí a gente já começa a ficar confrontado. Qual é a nossa motivação? Qual é o nosso sentimento, melhor dizendo? Caramba, depois que eu vim para a igreja, ficou tudo estranho, tudo diferente. Agora eu não tenho mais aquela... Aí a pessoa vai e volta pro mundo. Aí no mundo ela fogueta, fica foguetando, sacode a roseira, faz uma porção de coisa valente, é brabo. Aí chega diante de Deus, irmãos, não quer enfrentar o diabo.
Ou então, não, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Queridos, o Senhor não está chamando um povo para ficar no meio da multidão. O Senhor está chamando um povo que o sirva em espírito e verdade. A coisa está ruim, mas tu está falando para Deus: eu sei que tu está comigo. A coisa está boa, mas você está falando: eu sei que tu está comigo. A porta está fechada, eu sei que tu vai abrir, Senhor, mas eu estou contigo. A porta está aberta, Senhor, louvado é o teu nome, e eu estou contigo aqui. Porque nós não podemos servir a Deus por emoção, irmãos. A igreja não pode servir a Deus com emoção. Deus quer derramar algo sobrenatural nas nossas vidas. Sabe para quê, irmãos? Para você ser um diferencial. Um dia desse nós estávamos ouvindo aqui o professor falar, e eu concordo plenamente com ele, que realmente nós não ganhamos ninguém. Nós não ganhamos. Mas à medida que eu estou cheia, as pessoas vão querer vir atrás de nós, porque ela vê algo diferente. Ela quer algo diferente, algo que ela não encontrou lá fora. Ela quer ver em você, ela quer ver em mim. E ela vai começar a dizer: não, algo diferente. A Bíblia diz que a igreja iniciou assim, irmãos. Eles não saíam para evangelizar, o povo vinha. Isso não quer dizer, meu irmão, que hoje a gente não tem que sair para falar de Jesus, não, tá, irmãos? Porque às vezes tu sai da tua casa, vai para casa do outro, faz fofoca. A gente faz fofoca até do irmão da igreja, só não tem coragem de falar para ele. Às vezes a pessoa fala assim: ah, pastor, é assim. Não, não, porque o que eu tenho que falar, eu falo logo. Eu falo. Aí as pessoas às vezes não têm coragem, aí fica, né, contaminando outras pessoas. Então, não, eu vou sair, vou falar de Jesus, mas na hora que falar, a pessoa vê algo diferente, ela vai parar, ela vai te ouvir. Ela vai parar, não tem algo diferente. Posso orar por você? Irmão, você já percebeu que nós temos muita coragem de orar dentro da igreja, mas se a gente estiver num ponto de ônibus, Jesus fala assim: ora! Tu ora para um lado, ora para o outro, tu pensa até que é demônio. Tu pensa que é Satanás que está mandando você orar no meio de um monte de gente, você sozinho. Vai lá, entrega isso. Às vezes tu pensa até que é Satanás. Não, o diabo está falando para mim fazer isso. Deus quer um povo diferente, meu irmão. Deus nos quer diferente. Deus quer uma diferença na nossa vida. Deus quer que as pessoas nos olhem e vejam que existe algo diferente. Porque eu abri a boca e dizer: o fulano está assim, está assado, ele vai para o inferno. Mas se olhar para mim e ver que eu faço ou pratico coisas semelhantes ao que ele faz, então quer dizer, o fulano vai para o inferno, eu não. Eu não vou para o inferno porque eu vou para o culto, eu sei cantar, eu sei fazer, eu tenho habilidade para onde. Isso, meu irmão, isso não garante salvação. O que garante a minha e a tua salvação, queridos, é eu ser diferente no meio da multidão. É eu ter aceitado Jesus de fato e de verdade, de dentro para fora. É eu ser um adorador. Adorador não é o que canta, irmão. Adorador, aquele que sabe expressar quem Deus ele é. Ele adora Deus, ele está incendiado, ele quer Deus, ele vive para Deus. O que vier depois de Deus, vem depois de Deus, irmãos. Não, isso aqui eu adquiri, mas vem depois de Deus. Então, para mim, isso aqui não é nada. Porque o que me importa é Deus. Porque Deus, ele pode me dar 1 milhão de copos desse, mas ele só existe um. Só existe ele.
Então a gente, quando olha para a estatística e vê que existe ainda um vale de ossos secos, que são exército, que pode se tornar um exército. Se você conversar com alguém que está afastado, você vai ver que ele tem, ou pode ter um potencial muito grande, muito forte. Mas a pessoa, ela tem coragem de andar com Jesus no peito, mas não tem peito para andar com Jesus. Porque para andar com Jesus, você e eu temos que ter peito, irmão, tem que ter coragem. Porque as coisas desse mundo vai querer nos bombardear. Você pode perceber, às vezes, para você ir no culto, é uma... a gente já pensa de manhã, meu Deus, hoje tem culto. Meu Deus, hoje tem estudo. Meu Deus, hoje tem célula. Meu Deus, hoje tem uma visita. Meu Deus, nós ficamos assim, irmãos. Tu pode ver que a batalha espiritual já começa ali. Mas quando isso vem, meu irmão, se nós começarmos a profetizar e falar assim, hoje vai ter, e hoje eu vou estar lá. Não, hoje vai acontecer isso, mas eu vou estar lá. Não, hoje tem um evangelismo, hoje eu vou estar lá. Isso é guerra, irmãos. É guerra. É guerra, irmãos. É guerra. A Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente do que o da luz. Mas você pode ver, irmão, a coragem que eles têm. Muito de nós não temos, irmãos. Os filhos das trevas, que a gente diz, não, trevudo, tem muito mais coragem e muito mais ousadia do que nós. Parece que eles estão na treva, saem da caverna. E nós que estamos na luz, queremos ir para dentro da caverna, irmãos. Queremos fazer um monte de coisa que não condiz com a palavra. Queremos quebrar toda vez princípio. E nós achamos que isso está certo, está correto, está normal. E não está normal, irmãos. Não está normal. Nós estamos vivendo o último tempo sobre a face da terra. Se o Senhor te chamar hoje, se Ele hoje te chamar, e naquele grande dia Ele falar, mostra-me as tuas obras, o que você vai mostrar para Ele? Mostra-me as tuas mãos, mostra-me as tuas obras. Vamos lá, vem cá, que eu quero ter uma conversa contigo. Eu não sei você, meu irmão, mas o meu coração trepida quando eu ouço isso. Que são coisas que nós não queremos mais ouvir. Nós queremos ouvir mistério. Nós queremos ouvir é remanso. É isso que nós queremos ouvir, irmãos. Não, porque o fulano é profeta. Vou ali porque o fulano é um profeta, ele vai profetizar algo para mim. Não. Às vezes, muitas vezes nós temos que falar assim, não, eu vou ali porque eu vou contribuir. Eu vou ali porque eu vou guerrear. Eu vou ali porque eu vou adorar. Eu vou ali porque algo vai acontecer se eu for. Deus vai usar a minha vida. E são situações, irmãos, inúmeras situações, que nós precisamos sair desse vale de ossos secos. Se levantar e começar a profetizar. É dentro da tua casa. É no meio da tua parentela. Irmãos, existe um moço que todos os dias ele vai lá comprar quentinha com a gente. Todos os dias. Nós, como igreja, precisamos entender
o propósito de Deus. Porque só erra quem não entende ainda. Toda pessoa que erra porque ela ainda não entendeu. E pecado é errar o alvo. Então ela não entendeu. Então ela continua pecando, ela continua errando. E o diabo vai se prevalecendo disso. E depois ela chega para Deus e fala: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Eu quero dizer que pecado tem nome, irmão. Tu tem que falar para ele: olha, Senhor, me perdoa por esse pecado aqui. Foi isso que Daniel fez, irmãos. Era ele só que estava pecando? Não, era o povo dele que estava pecando. E ele precisava de uma resposta. Ele precisava de uma resposta. E ele começou a se prostrar, orar e pedir: Deus, meu povo pecou. E começou a falar o pecado do povo. Tem gente que não confessa mais pecado, irmãos. Tem pessoas que não reconhecem mais o seu pecado, não reconhecem o seu defeito, não reconhecem que tem resistência. Tem pessoas, irmãos, que só a graça de Deus, irmãos. O orgulho já subiu a cabeça, irmão. Porque isso é orgulho. Isso é orgulho, irmão, quando eu não reconheço o meu erro. Isso é orgulho. E nós precisamos, irmãos, profetizar o que Deus esperava de Ezequiel aqui. É que ele profetizasse e sobre aquele vale pudesse sair da terra um exército poderoso, porque Deus estava enxergando o que o homem não consegue enxergar. Deus já estava vendo o que Ezequiel não estava. Hoje eu estava falando umas coisas com a minha mãe, né? Graças a Deus, irmão, minha mãe já foi muito resistente, irmão. Minha mãe já foi muito resistente. Muito resistente. E eu estava falando hoje com ela, eu falei: mãe, deixa eu te falar uma coisa. Nós tivemos aula ontem. Aí eu estava falando para ela: mãe, o professor ainda estava falando. E a senhora na hora cortou, falou: o que tu esqueceu? O que tu tirou? Mãe, pelo amor de Deus, existe uma coisinha que a gente aprendeu lá fora. Quando um fala, o outro baixa a orelha. Tu pode ver, irmãos, eu tenho problema com isso. Se eu estou explicando uma coisa para uma pessoa já entra no meio e fala, eu já fico, eu já olho assim, porque primeiro isso é falta de educação. Aí eu falei: por quê? Talvez, irmãos, ela não se tocou nisso. Existem coisas que nós fazemos que às vezes a gente não se tocou. E eu tenho certeza que agora ela já foi tocada pelo varão. E ela não vai fazer mais, ela vai esperar o negócio terminar, ele parar de falar e ela vai lá e perguntar. Né, mãe? Eu tenho certeza. E hoje ela está lá. Ela é o estandarte lá da loja. Ela fica lá fora fazendo o crochê dela, né? Lá fora fazendo crochê, conversando com uma pessoa, conversando com outra. Uma vem, outro vem. Fica lá sentada, né? No lugar de destaque. Enquanto nós estamos na cozinha, ela está lá fora, no átrio. E tá tudo bem, tá tudo certo. Porque entendeu, irmãos? Nós precisamos entender, só erra quem não consegue entender. Só erra enquanto nós não entendemos qual o propósito. Deus já estava olhando para aquele povo, sabia de toda a situação. E Deus queria que viesse até ele e acreditasse. Irmãos, acredita em Deus, dê oportunidade para Deus fazer algo glorioso na tua vida.
acredita. E Deus toma Ezequiel, leva ele em espírito e mostra a ele, mas ele não consegue enxergar que aquela multidão poderia se tornar um exército poderoso, porque Deus pode fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento em que Ele quer e do jeito que Ele quer. Meu irmão, e quando Deus se remanda o campo, eu sinto que Deus está falando, meu irmão, eu quero parar de falar. Irmãos, nós temos um vizinho. E um dia dele estava falando para ele que precisa para Jesus. A família dele se converteu, indo para a igreja, e ele lá. Vai a esposa, vai a filha, vai o filho, que já é, acho que já é não sei o que, dentro do exército, da marinha. O garoto é professor de inglês, ninguém dava nada pelo menino. E eu falava assim, por que tu não acompanha a tua esposa? Um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. Mas, irmãos, o dia D chegou. Um dia desse ele parou no hospital. E você sabe, né, irmão? Que hospital é lugar de tratamento, irmão. Quando o crente vai para o hospital, é Deus apertando os parafusos dele, porque está solto. Ele foi para o hospital, meu irmão. Chegou lá, o filho dele tirando foto, mandando para mim. Que o filho dele sempre vê eu falando para ele, evangelizando. E tá aí lá cheio de negócio no peito, no coração, na barriga, na cabeça. Falei, gente, eu não abri o WhatsApp, já vi aquela foto. Falei, o que é isso? Tá morto? Ele com a cara de morto. Eu levei o senhor, morreu. Ele, não, meu pai tá muito mal. Tá aqui desde não sei de que hora e a pressão não baixa de jeito nenhum. Já tomou todo o remédio do posto, não abaixa. Eu falei assim, eu cá comigo, eu falei, porque esse é numa igreja tradicional, aí eu cá comigo. Ih, Jesus está apertando. Aí eu fui orar, falei, Jesus, não leva ele não. Será que tu vai levar ele, Senhor? Não leva ele não, Senhor. Aí já fiquei pensando, hein, pô, a gente vai ficar sem o prefeito da rua, que ele sabe tudo, irmão. Que ele perguntar alguma coisa de vizinho, ele sabe. Da 9, da 8, da 9, da 10, da 11, da 18, do outro lado da ilha, tudo ele sabe. Só não conhecia Deus. Tem gente que conhece tudo. Só não conhece a boa e perfeita vontade de Deus sobre a vida dela. Eu acho isso assim, mas... Enfim. E estava lá ele. De madrugada me mandaram a foto de novo, o homem estava lá. A pressão não baixava. E ele, de manhã, ele pegou o telefone e falou, silêncio, sou eu. Eu falei assim, o que está acontecendo? Está morrendo? Expulsa o espírito da morte. Ele... Aí nem quis mais falar comigo. Aí, agora, irmãos, aí ele começou a botar no WhatsApp, no status, só coisa de Deus, e mandando para todo mundo. Aí eu falei assim, para de hipocrisia, hein? Fica enchendo no WhatsApp, porque esse negócio de hipocrisia não, hein? Aí ele, Silene, agora, não adianta, agora eu tenho que caminhar para o Senhor, eu tenho que caminhar. E ele está caminhando, fazendo exercício, porque o médico mandou, que falou que ele ia morrer. Ele voltou para casa e retornou depois de 2 dias ou 3, retornou para o hospital novamente. Eu falei para ele assim, o varão se irmou contigo, né, irmão? E ele passou lá durinho. Aí eu falei assim, ô fulano, ô irmão. Aí ele, fala, Silene, o que é? O que foi? Fala. Falei, fizeram uma lavagem no teu cérebro, olha eu aqui. Aí ele, não, porque agora ele está com medo de se contaminar. Não quer falar. Ele agora, Marcelo, não quer falar com ninguém, que está com medo de se contaminar. Falei, criatura, não é assim que se contamina não, meu irmão.
Não é assim não, meu irmão. O negócio é mais estreito, meu irmão. Com o crente tu pode falar. Aí quando foi ontem, ele falou assim pra mim. Mandou mensagem, falou assim, Leine, glória a Deus. Voltei a trabalhar. Eu falei, glória a Deus mesmo. Porque nós nascemos lindo, mas não rico. Então vá trabalhar. Então, meu irmão, Deus quer falar nessa noite para mim e para você. Levanta. Se levanta. Vá profetizar. Se levanta do meio dos mortos. Deixa os mortos levar os seus mortos. Meu irmão, vai profetizar. A palavra é de Deus. É Ele que faz, não é nós. Então só profetiza e deixa o resto que Ele vai fazer. Nós só precisamos ser um canal. Amém, queridos? Seja um canal de Deus. Fale. Se ninguém quiser te ouvir, mostre com as tuas atitudes quem tu é. Porque tem gente que fala muito, mas quando tu vai ver, tu se decepciona, né, irmão? Pô, fulano falou tanto isso. Depois tu vê que aquilo ali só era uma síntese. Ou só era uma capa. Mas na hora que tu foi folhear as páginas, não era nada aquilo. Mas o Senhor, Ele nos chama hoje para profetizar. Sair do meio da multidão. Sair do meio dos mortos. Deixa os mortos levar os seus mortos. Se coloca, para de ser emocionado. Pare de ser emocionado. Deus não está chamando emocionado. Deus está chamando homens e mulheres valentes para cumprir um propósito. Porque existe um propósito. Existe um propósito, irmão. Existe um propósito. E Deus quer te usar como canal. Tu sabia que os anjos queriam fazer isso, irmãos? E Deus não permitiu. Sabe por quê? Olha para esse irmão do lado e fala assim, ó. Porque é você que Ele quer usar. Bate aí no ombro dele, irmão, para despertar esse irmão que está dormindo. O professor te falou uma frase, irmão, que eu fico pegando as pérolas dele, né? Ele falou assim, tem irmão que tem síndrome de galinha. Só quer ver o que está aqui embaixo no mundo. Síndrome de galinha. Eu falei, meu Deus, gostei disso. Síndrome de galinha. Só quer ver, só trabalha para o que ela quer, para as coisas desse mundo. Mas para as coisas de Deus. Mas olha para esse irmão do lado e fala assim, mas a história hoje na tua vida vai mudar. Não, assim não. Tu tá dentro desse vale. Tu vai sair desse vale, meu irmão. Não é assim não, meu irmão. Olha pra ele com cara de profeta. Imagine como Ezequiel olhou pra Deus. Quando Deus falou assim, profetiza. Eu não sei se você já ouviu a voz de Deus, irmão. Eu não sei se você já ouviu a voz de Deus. Eu já ouvi. E Deus não fala uma, duas... Não, Deus fala uma vez só. Irmãos, e a voz dele estremece dentro de nós. Fica ecoando. Fica ecoando. Tu vai olhar para esse irmão com cara de profeta, esse irmão... Ah, pastor, mas ele é carnudo. Profetiza para ele. Fala, é hoje que você vai sair desse vale. Em nome de Jesus. Porque é a palavra de Deus que lhe fala. E eu profetizo para a tua vida que hoje tu vai parar de ser recebido e tu vai incendiar. Fica de pé incendiado, irmãos.